E aí pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje temos aí mais questões de concurso público comentadas. Mas calma, antes de começarmos com as questões, eu gostaria de pedir com que você já deixasse o like. Se você é novo no canal, já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo. E claro, ficar por dentro de todo o conteúdo que aqui é postado. Lembrando também que você pode me seguir nas redes sociais, tanto no @radiologando, como também no @igorjilprof, onde lá, além de tirar suas dúvidas, participar de enquetes, lives, você pode radiologar de pertinho conosco. E lembrando, pessoal, que no dia 26 de junho, ou seja, esse mês, nós iremos realizar aí o aulão de exames contrastados. E isso mesmo, muita gente pediu um conteúdo sobre esse e nós estamos aqui promovendo para vocês. O aulão vai ocorrer às 20 horas, no dia 26 de junho. Então, se você se interessou e quer fazer essa inscrição, chama a gente no Instagram e chama a gente também no WhatsApp do Radiologando para poder realizar a sua inscrição. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Bom, sem mais delongas, vamos para as questões? Bom, pessoal, temos aqui mais algumas questões aí para vocês. Muita gente gostou do vídeo passado, que está aparecendo aqui nos cards para vocês, sobre esse conteúdo e pediu para que a gente fizesse cada vez mais. E eu falei, toda vez que sair um vídeo no Radiologando, comenta, curtam, para a gente poder saber se o conteúdo que a gente está entregando para vocês está sendo aí bem aceito por vocês, tá certo? Então não esqueça de comentar no final desse vídeo o que você achou desse conteúdo. E claro, incentivar a gente ainda mais a promover conteúdos desses para vocês, tá certo? Então vamos aqui para a primeira questão desse vídeo de hoje. Vamos lá. A chamada imagem latente, ou também imagem invisível, como alguns dizem aí, é produzida no filme radiográfico pela ação de quem? Letra A, dos raios-x, letra B, do revelador, letra C, do fixador, letra D, da lavagem ou letra E, da secagem. A imagem latente é também chamada de imagem visível porque é aquela imagem radiográfica que está no filme radiográfico, que foi produzida, mas que ainda não foi revelada. Logo, não pode ser chamado de imagem radiográfica, e sim apenas imagem latente. E essa imagem latente é formada pela ação de quem? Raio-x, revelador, fixador, secagem ou lavagem? Bom, se a sua resposta aí foi raio-x, a sua resposta está correta. No processo de formação da imagem, da produção da imagem, quando a radiação interage com o filme radiográfico, ela, por sua vez, vai produzir a imagem latente. É uma imagem que está no filme radiográfico, mas a gente não consegue enxergar a olho nu, nem com qualquer equipamento. Ela só vai ser possível ser vista, ou seja, deixar de ser imagem latente, imagem invisível, e converter-se para imagem visível ou imagem radiográfica propriamente dita, depois do processo de revelação química ou digital, tá certo? Logo, a imagem latente ela é produzida pela ação dos raios-x, seja no sistema convencional ou seja no sistema digital indireto, que utilizam aí as placas de fósforo para a produção da imagem, tá certo? Então, lembrem-se disso, imagem latente ou imagem visível é produzida pela ação dos raios-x. Imagem visível ou imagem radiográfica, ela é produzida a partir do processo de revelação, seja ela química ou digital, tá certo? E aí, o que vocês acharam dessa explicação? Gostaram? Vamos então para a próxima questão. A perda do detalhe radiográfico, dito também como nitidez, causada pelo movimento do objeto durante a exposição, denomina-se letra A, ampliação, letra B, flow cinético, letra C, tomografia, letra C, fluxo geométrico ou letra E, véu de base. E aí? Qual dessas alternativas está relacionado à perda do detalhe radiográfico causado pelo movimento do objeto durante a exposição? Letra A, B, C ou D? Ampliação, fluxo cinético, tomografia, fluxo geométrico ou véu de base? Qual foi a resposta que vocês marcaram ou a resposta que vocês marcariam? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem. E aí? Pensou? Bom, se a sua resposta foi a letra B, a sua resposta está correta. O fluxo cinético é caracterizado pelo movimento da estrutura. Cinética, A palavra cinético vem de cinética. A cinética é relacionada e atrelado
a movimento. A ampliação, por sua vez, é relacionado a DFOF e a DOF. Professor, mas eu aprendi que a ampliação ela também causa distorção, ela também causa aí a perda de definição, perda de detalhe. Aprendi que a DOF também, aprendi que o fluxo geométrico, tudo isso vai interferir na perda do detalhe radiográfico. Mas por que apenas o fluxo cinético? Preste atenção. No enunciado, tá dizendo que causado pelo movimento. A palavra movimento já responde aqui a sua questão, tá certo? Então, o movimento, a cinética, é o que vai causar essa perda de nitidez, tá certo? Essa perda em relação ao detalhe, tá certo? Radiográfico. A ampliação, ela causa essa perda? Causa, mas não por conta do movimento, e sim por conta do aumento da distância objeto ou distância foco-filme que é aplicado. A tomografia, por sua vez, é uma técnica de diagnóstico por imagem, não tem nada a ver com essa questão. O fluxo geométrico, ele também causa essa distorção, mas quando o objeto, ou seja, a estrutura é posicionada de forma incorreta, ou até mesmo a angulação do raio central. Mas aí não é por conta do movimento, e sim por conta da projeção que é realizada. O véu de base, por sua vez, é relacionado ao filme radiográfico. Também não tem nada a ver aqui com relação aos fatores radiográficos, tá certo? Nesse caso, a resposta correta é exatamente o fluxo cinético, tá certo? O movimento que é causado pela estrutura durante a exposição. Que é o exemplo disso? Realizar exames em crianças. Geralmente, a gente tem essa perda de nitidez, porque a criança ela não para de se mexer. Então, logo, a gente vai ter aí um fluxo cinético, o movimento causado pela estrutura desse paciente durante a exposição e, respectivamente, a produção da imagem, tá bom? E aí, o que você achou dessa questão? Gostou? Bom, não acabou ainda não, hein? Bora lá para a próxima questão. Quando usamos raios-x gerados com pequena diferença de potencial, temos... Pessoal, pequena diferença de potencial significa uma baixa DDP, diferença de potencial, que, em linguagem própria aqui pra gente, é exatamente o kV. Quando nós temos um kV mais baixo, nós poderemos ter alguns fatores. Bom, a questão pergunta, quando usamos raios-x gerados com pequena diferença de potencial, temos, letra A, raios de grande energia, letra B, raios de grande comprimento de onda, letra C, raios de pequenos comprimento de onda, letra D, raios divergentes ou letra E, raios duros. Bom, eu sei que essa questão aqui parece ser um pouco complicada, mas é comum quando a gente não entende muito sobre física, e eu vou explicar aqui para vocês. Quando nós temos um pequeno diferencial de potencial, uma pequena DDP, uma pequena quantidade de kV, nós temos algumas características favoráveis em relação à física. Por exemplo, quando nós temos um kV mais baixo, essa radiação, por sua vez, ela é pouco penetrante. E o que vai determinar a penetração dos raios-x da radiação em si é a sua energia em relação ao kV. Logo, se eu tenho um alto kV, eu tenho um alto poder de penetração. Quando eu tenho um baixo kV, eu tenho uma quantidade menor em relação ao poder de penetração. Eu tenho uma redução no poder de penetração. Mas não é só isso. Quando eu tenho uma radiação muito penetrante, significa que o comprimento de onda dela é curto e a frequência é maior. Quando eu tenho uma radiação pouco penetrante, o comprimento de onda dela tende a ser maior e a frequência tende a ser menor. Logo, interpretando dessa forma, eu tenho algumas características, tá certo? Letra A, raios de grande energia. Não, porque se eu tenho uma pequena diferencial de potencial, se eu tenho uma baixa energia em relação ao diferencial de potencial, não tem como produzir raios de grande energia. Então a letra A está errada. Letra B, raios de grande comprimento de onda? Talvez. Letra C, raios de pequeno comprimento de onda? Não. Letra D, raios divergentes? Também não. E letra E, raios duros? Não. Até porque para produzir raios duros eu preciso de uma energia muito maior. Quando eu não tenho uma energia tão grande, em vez de ser produzido raios duros, eu tenho raios moles, que são raios com baixa energia, tá certo? Então vamos focar aqui na letra B e na letra C. Vocês podem se confundir entre
comprimento de onda grande e comprimento de onda pequeno, exatamente por não interpretar da forma correta. Raios de grande comprimento de onda não significa que tem mais poder de penetração. Pelo contrário, quanto maior o comprimento de onda, menor é a sua energia. Quanto menor o comprimento de onda, maior é a sua energia. Isso porque o comprimento de onda ele está relacionado também à frequência. Quando eu tenho uma linha muito grande em relação ao comprimento de onda, eu tenho uma frequência baixa, ou seja, eu tenho baixa energia. Quando eu tenho um comprimento de onda curto, eu tenho uma frequência muito grande, ou seja, energia alta. Então, se eu produzir aí o raio-x com pouca diferença em relação ao potencial, eu vou ter raios de grande comprimento de energia. Isso porque a sua frequência vai ser baixa. Se a sua frequência vai ser baixa, o poder de penetração, respectivamente, também vai ser baixo. Logo, a resposta correta aí é a letra B, raios de grande comprimento de onda. Se fosse o inverso, se por algum motivo aqui eu tivesse raios-x gerados com grande diferencial de potencial, então eu teria raios de grande energia, raios com pequeno comprimento de onda, porque eu teria uma maior frequência, eu teria raios mais divergentes, porque ele basicamente vai se espalhar mais, e eu também teria aí raios duros, que são raios totalmente energéticos, tá bom? E aí, o que vocês acharam dessas questões? Gostaram da explicação? Se vocês perderam alguma parte da explicação, volte e assista esse vídeo quantas vezes vocês quiserem. O meu objetivo é fazer com que vocês aprendam, então pratiquem. E se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu, ou a equipe do Radiologando, vai te responder. Comente também o que vocês acharam desse vídeo. Se vocês querem conteúdos mais para física, mais para anatomia, mais para tomografia, comentem. Eu quero fazer um conteúdo, eu não, né? Toda a equipe do Radiologando quer fazer um conteúdo específico aí para vocês aprenderem ainda mais. Então comente, professor, eu quero questões de anatomia, de fisiologia, de exames contrastados. Lembrando que no dia 26 de junho, ou seja, esse mês, nós teremos aí o aulão de exames contrastados. Então, se vocês quiserem e se interessarem em saber mais sobre isso, de como fazer a sua inscrição, chama a gente no Instagram, lá no @radiologando ou no @prof. E chama a gente também no WhatsApp para poder realizar a sua inscrição e ficar por dentro aí de todo o conteúdo que é postado lá no Instagram também, tá bom? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham deixado o like. E se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Vídeo novo toda terça e toda quinta-feira aqui para vocês, tá certo? Então encontro com vocês no próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado pela atenção e até mais. Valeu!